A greve nacional de entregadores por aplicativos entrou no segundo dia, nesta terça-feira. E entre as pautas da categoria está o aumento da remuneração por quilômetro rodado. E o nosso entrevistado agora sobre esse assunto, o diretor da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui em São Paulo, Gabriel Pinheiro. Tudo bem, Gabriel? Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza com os espectadores da Jovem Pan. Bem-vindo. Imagina, obrigado, Thiago, obrigado pelo convite. Bom, é interessante o seguinte, né, Gabriel? Tem todo um caráter do lado do empresário, empresarial de toda essa situação, mas é bom dizer o seguinte, são trabalhadores fundamentais para girar essa economia. Ontem, inclusive, a gente estava falando sobre a pandemia, que eles garantiram as entregas e até a sobrevivência de muitos restaurantes, mas eu pergunto, de que forma é possível se discutir esse momento e a própria Associação de Bares e Restaurantes, essa associação pode ajudar nessa discussão com as grandes empresas, as big techs, as próprias empresas que gerem esse serviço por aplicativo? Thiago, esse ponto é um ponto muito importante. Os entregadores são um elo fundamental dentro da cadeia de food service, de alimentação fora do lar. Eles foram de extrema importância e fizeram parte do nosso cotidiano durante a pandemia. E hoje o setor de bar e restaurante ainda 30% hoje do faturamento ainda vem das entregas, depende ainda muito do trabalho dos entregadores. Essa manifestação é uma manifestação coerente, que eles buscam ali as pautas de valor mínimo de entrega e tudo mais, e que a gente acompanha. Hoje a gente tem está muito recente, né? A manifestação, a greve começou ontem, hoje ela continua. A gente sente muito alguns dados mais qualitativos, a gente ainda está puxando mais dados quantitativos nesse momento, mas a gente percebe que é uma manifestação que ela foi muito parecida com as outras manifestações que aconteceram no ano passado, que já tiveram outras manifestações. Mas é importante, nós como associação que representamos o setor, entender ali que são pautas que a gente precisa parar, entender e tentar buscar o melhor caminho ali para um setor que ainda vive consequências ali da pandemia. Quase 70% dos estabelecimentos ainda operam ou no 0 a 0 ou no prejuízo. Então, sendo que 30% hoje do nosso faturamento vem das entregas, é importante que a gente consiga chegar no bom senso aí entre as plataformas, entre os entregadores, da melhor maneira para o setor não ser mais impactado, tão impactado quanto está sendo e foi durante a pandemia. É possível, pessoalmente, você acredita que haverá uma possibilidade de negociação? Porque muitas dessas plataformas ou não se pronunciam ou já negam, já descartam a possibilidade de se fazer algum tipo de acordo e atender a essas reivindicações. De que forma é possível esperar alguma luz no fim do túnel para essa discussão, já que há necessidade de uma regulamentação, há sempre uma discussão, principalmente no Congresso Nacional, de que eles são funcionários das empresas, eles deveriam ser até registrados? A gente vem acompanhando, a gente tem uma interlocução tanto com quem está manifestando, os grevistas, quanto as plataformas, para entender o que a gente consegue entrar de um meio termo ali para a gente conseguir ter um bom convívio ali e ter um setor mais produtivo. Então, as plataformas elas estão acompanhando a manifestação, os manifestantes estão mais organizados, acho que estão conseguindo chamar a atenção para as pautas que são relevantes para eles, mas é importante falar, Thiago, que hoje 60% das entregas, quase 60% das entregas que são feitas, elas são feitas por entregadores próprios do restaurante, contratados pelo restaurante. As plataformas, apesar de a gente achar que tudo é entregue pelas plataformas, quase 40% são entregues pela plataforma, 60% pelos restaurantes. Então, assim, existiu um impacto, essa greve, mas é um impacto ainda que a gente está medindo e tentando entender ali qual que vai ser o melhor caminho para a gente chegar num acordo e ter um setor com menos peso nessa questão. Gabriel, eu queria te fazer uma última questão. A gente falava da pandemia, né, que os entregadores vieram para ficar, muita gente que nunca teve a possibilidade de fazer pedidos e ter acesso a esse serviço
está tendo e continua utilizando, mas eu pergunto sobre o setor. O setor ainda necessita, por exemplo, do PERSE? Ainda há essa necessidade dessa ajuda ou o comércio, esse setor de bares e restaurantes, esse setor já virou um pouco a página? Qual é a porcentagem que ainda há essa lacuna para se recuperar desde a pandemia, mesmo 5 anos depois? Tiago, a gente fala sempre muito que o setor cada vez mais precisa de mais apoio. É um setor que foi um dos grandes impactados, a gente foi um dos primeiros a fechar durante a pandemia, um dos últimos a abrir também. Então, foi um setor que hoje, cada vez mais, a gente precisa de um olhar especial do governamental para que a gente consiga. Hoje a gente é um dos maiores empregadores do país, primeiro emprego da maioria das pessoas. Então, assim, a gente precisa que a política pública olhe com carinho. O setor é um setor que ele precisa de cada vez mais ajuda. O PERSE foi um programa muito importante para o setor, ele finalizou e a gente gostaria que ele continuasse, né? O setor precisa, mas não só o PERSE, mas com outras políticas públicas o setor ele necessita. Então, um olhar com mais carinho dentro do setor é super importante para que a gente consiga sobreviver. É o primeiro emprego da maioria das pessoas, é o setor que mais emprega, um dos que mais emprega mulheres, é um setor que ele dá oportunidade do empreendimento, das pessoas empreenderem, então, assim, de uma ascensão social. Então, é um setor que ele precisa ser olhado com muito carinho. Conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o diretor da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, aqui de São Paulo, Gabriel Pinheiro. Muito obrigado, Gabriel, pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.